E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Pô, hoje é um podcast triste, cara. Podcast triste. Eu tava bastante confiante na vitória do Fogão. Não aconteceu, né? Nos primeiros minutos já ficou bem evidente que o time tava bem desgastado. Tava bem desgastado. É uma maratona bastante cruel, ela é muito intensa, né? Assim, não. Eu vou, cara, assim, o Arthur Jorge falou sobre isso, Marlon Freitas falou sobre isso, eu não vou ficar justificando também. Se os caras que estavam lá dentro de campo não usaram isso como desculpa, eu também não vou usar. Mas, cara, a gente, quando a gente tenta fazer uma análise do futebol, mesmo que seja rasa, a gente tem que analisar contextos e não tem como excluir da conta este contexto, né? Antes de começar, assim, eu tava falando, pô, sou mais Botafogo, Botafogo vai classificar, né? E aí, às vezes o pessoal tira sarro, né? Pô, você fica emocionado, que não sei o que. Cara, muitas vezes a gente faz por muitos e muitos e muitos, muito tempo, eu tentei fazer aqui uma análise mais comedida, mais ponderada, mas, cara, eu fui entendendo que o futebol é sobre paixões, sobre razões e emoções. E por muitas vezes eu me permito entrar na balada do torcedor mesmo. Então, quando a gente fala assim, pô, o Botafogo vai se classificar, o Botafogo vai passar, não é de forma alguma desrespeitando a equipe mexicana, né? Assim, a gente. E eu até falei, cara, eu não conheço, não sei nem se eu falei, né? Eu mencionei do Monterrey, né? Que no Mundial que o Palmeiras participou, pintaram o Monterrey como o super bicho-papão da competição, 10 bilhões de dólares de investimentos, né? Parecia que era um negócio assim. 10 bilhões de dólares de investimento, e o super centroavante que é melhor que o Haaland, né? Era uma parada absurda, né? O que eu ouvi na TV era uma parada absurda, era um time impossível de ser batido, né? E a verdade é que nem chegou para encarar o Palmeiras. Então, a gente obviamente fica nessa brincadeira. Eu sempre falo aqui, cara, o futebol mexicano é um futebol, é uma liga muito rica. Né? O futebol mexicano é muito rico, muito, muito rico, tem muita grana. Então, hoje, assim, acho que o futebol brasileiro e o mexicano, eles são equivalentes praticamente, né? Tem equipes que conseguem. O futebol mexicano estava à frente do Brasil em termos de investimento, né? O que eles conseguiam pagar para alguns jogadores. Hoje o Brasil com o Flamengo, com o Botafogo, né? Investindo bastante grana. Eu tenho certeza que o Cruzeiro aparentemente vai investir muita, mas muita grana no Gabigol, no Dudu, tá querendo os dois, né? Então, assim, tá cada vez mais. O futebol brasileiro tá cada vez mais. O Corinthians, pô, com a chegada do Depay. Então, assim, cada vez mais e mais e mais, o futebol brasileiro ele tá investindo uma grana assim que é fora dos padrões do que a gente estava acostumado de normalidade do futebol. E hoje eu vejo o Brasil equivalente ao México em relação a investimentos. Acho que o Brasil sempre foi melhor na bola jogada, né? Na bola jogada. Porque você ter um time que você investe muita grana, vai vir caras que, poxa, tem mexicanos com certeza, já jogaram brasileiros lá, né? Você tem caras que vêm da Europa. Então, assim, quando você cria uma equipe multicultural, né? Às vezes você tem uma equipe essencialmente de brasileiros, né? E eu acho que foi assim por muito tempo. Você tem uma coesão, uma sinergia que só um grupo de atletas, de profissionais que falam o mesmo idioma vai entender, vai saber falar, né? Mas hoje o futebol está cada vez mais global, né? E o Botafogo é uma equipe global hoje, né? Multicultural. Como são as equipes mexicanas, como são as equipes americanas, como são as equipes europeias, e o Brasil vai entrando nessa balada, né? O Brasil vai entrando nesse grupo. Então, claro, assim, a gente não muitas vezes brinca aqui, né? E em nenhum momento a gente desrespeitou a equipe do Pachuca, né? Eu falei, sou mais Botafogo, não conhecia a equipe, não sabia qual o nível de futebol que eles praticavam. Minha análise não é um bicho-papão, tá? Assim, vai falar agora que esse cara não é bom? Não, os caras é bom, pô. Eles jogam um futebol legal, bem organizado, né? Um time bem organizado taticamente, um time muito disciplinado. Eu fiquei bastante surpreso com a disciplina tática do Pachuca, né? Mas nenhum bicho-papão, nada do que o Botafogo não encontra aqui no futebol brasileiro. Se é para falar de disciplina tática, pô, olha pro Palmeiras, né? E o Botafogo venceu o Palmeiras no primeiro e no segundo turno. Então, não é nenhum bicho-papão, né? Só que assim, para encarar uma equipe como essa, com jogadores de qualidade, né? Um time bem treinado,
cara, você precisa estar, talvez não precisa estar na melhor da sua capacidade, mas você precisa estar bem. E como eu falei, assim, o Arthur Jorge, o Marlon Freitas falaram sobre isso, mas eu não posso descontextualizar. A gente não pode chegar e simplesmente falar assim, ah, cara, tinha que ter ido lá, tinha que ter amassado, o time jogou sem alma, assim, o time tava cansado, velho. O time tava exausto. Eu me lembro o Mundial da Libertadores de 2020, que o Palmeiras foi pro Catar, né? E foi eliminado pelo Tigres. Cara, assim, o time tava exausto. Aquele Palmeiras estava exausto. Estava simplesmente exausto. Talvez a gente possa dizer assim, o, a busca, a briga pelo brasileiro até o final tenha custado um pouco esse jogo. Eu acho que custou. Eu acho que custou um pouco. Mas você vai falar assim, pô, tem que abrir mão? Não, lógico que não. É a mesma coisa que aquele Palmeiras. O Palmeiras ganhou a Libertadores e logo na sequência foi para encarar uma final de Copa do Brasil e ganhou também. Só que essas escolhas, elas custaram em termos de assim, pô, a gente poderia ter feito um planejamento menos agressivo, descansado um pouquinho mais alguns atletas principais para chegar lá, eles iam chegar cansados, mas eles iam chegar um pouquinho melhores, em condições um pouquinho melhores. Né? Só como é que você vai abrir mão de uma final de Copa do Brasil, no caso do Palmeiras em 2020, e agora o Botafogo em 2024 abrir mão do Campeonato Brasileiro, né? É absurdo você abrir mão de um campeonato que você está liderando e já praticamente está com uma mão na taça. Não tem como você fazer isso, né? São escolhas. Assim, o Arthur Jorge, o Abel Ferreira era um treinador muito novato na época, e o Arthur Jorge ele aprendeu isso também, né? Falando de futebol brasileiro, pelo menos, muito novato. E ele aprende isso agora, o custo disso. Ah, foi um custo pesado? Foi um custo dolorido, mas um custo pesado não, pô. Você é campeão brasileiro e campeão da América, caramba. Que treinador que pode se dar ao luxo de dizer isso? Ah, a temporada foi uma merda? Lógico que não. Uma baita de uma temporada. Eu acho que assim, a eliminação do Botafogo escancara ainda mais a falha do nosso calendário do que a falha das equipes brasileiras, ou da capacidade das equipes brasileiras. Que eles têm que fazer escolhas, eles não deveriam ser obrigados a fazer esse tipo de escolha. Uma Copa do Brasil ou um Mundial de Clubes, que eu não tenho garantia que eu vou vencer, né? Do europeu na final. Não tem garantia. Porra, é difícil, cara. Né? É complicado. Um campeonato brasileiro ou arriscar a vida no Mundial, uma aventura no Mundial? Melhor garantir um título, não? Porque aqui, quando a gente olhar e for comentar as próximas temporadas, o Mundial será esquecido. Poucas pessoas falam dessa eliminação do Palmeiras em 2020. Foi 21, né? Começo de 20, eu não lembro agora quando que foi o Mundial, né? Então, assim, pouco se fala daquela campanha. Quando vai se falar de Mundial, aí sim se lembra. Mas pouco se fala agora daquela campanha. O que é lembrado é o quê? É que naquela temporada o Palmeiras ganhou 2 títulos. Uma Libertadores e uma Copa do Brasil, pô. Isso é que é lembrado. Né? Então, assim, o calendário nosso, ele é assim, cara, e não vai mudar, né? Mas muitas vezes já se falou. O grande problema de a gente ter um calendário diferente, tudo no Brasil segue esse calendário, né? Assim, no final do ano é que a coisa acaba, que o ano de fato acaba, né? E para os europeus, para os americanos, né? E para praticamente o mundo todo, as grandes nações, né? Onde tem as principais economias, o calendário acaba no meio da temporada, né? Acaba no meio do ano. Não acaba no final do ano. Porque, assim, é a visão europeia, né? É a visão europeia do. Porque o meio do ano é o verão dos caras, né? Então é o melhor período para, de repente, eles irem viajar. Tá conectado, não é só por causa disso, tá? Eu não sei se historicamente é mas tá conectado, né? As férias escolares da galera lá é no meio do ano. Por quê? Porque é o verão deles, né? Digo, o hemisfério norte, né? Onde estão as nações mais ricas, né? As nações mais ricas do planeta, né? Estados Unidos, Canadá tá lá no hemisfério norte, né? E a maioria das e as nações europeias, né? Então,
tem todas essas questões, né? Enfim, questões climáticas, né? Enfim, estação do ano e tudo mais. E o Brasil segue uma balada diferente. Sempre foi assim. Só que existe um custo muito grande, cara. Só que existe um custo muito grande. Cara, é uma loucura, assim. Uma questão de uma semana, praticamente. O Botafogo é campeão da América, é campeão brasileiro e tem que jogar um jogo do Mundial, cara. Que nem é no Brasil. Esse jogo deveria acontecer no Brasil, pelo menos esse jogo. O Derby das Américas deveria acontecer pelo menos no Brasil. Né? Pelo menos, cara. Pra pelo menos dar uma chance do Botafogo descansar um pouco, não ter um problema de fuso horário, né? Pegar o avião. Eu sempre falo aqui, mas fretou o avião do New England Patriots. Cara, toda a burocracia de embarque e desembarque, né? De você sair de um país, ir para o outro, chegar, fazer a imigração, os processos migratórios e migratórios. Cara, por mais que assim, por melhor que seja o esquema, por melhor que seja, cara, por melhor negócio que eles façam, existe um custo. Gente, só um minutinho, eu já vou retomar aqui. Oi, gente, foi mal, foi mal. Tive que. O vídeo deu um cortezinho aí, porque tocou campainha, tive que ir lá receber um negócio que chegou no correio, pô. Aí teve que instalar a cortina lá. Enfim, né? Enfim, pô, até perdi o fio da meada, mas foi bom porque a gente já tava, né, divagando demais aqui, né? Óbvio que a gente sempre tenta devagar sobre coisas interessantes, mas acabamos divagando demais. Vamos passar. Temos algumas notícias esportivas, né? Bom, gente, só finalizar. Vai ter gente que vai. Só para finalizar o raciocínio aqui, né? Do que foi o Botafogo no jogo, né? Um time muito cansado. A gente estava falando sobre cansaço, né? Fora isso, talvez muita gente questione as escolhas do Arthur Jorge, de repente começar com um time misto. Nesse quesito, eu não sei se ia mudar muita coisa, tá? Eu não sei se ia mudar o placar, se ia ser uma goleada menor. Eu só sei assim, nesse sentido eu concordo. Eu concordo porque ao começar o jogo e eu ver o Almada no banco, eu penso assim, cara, é, é jogo, esse jogo eliminatório, entendeu? Não tem volta. Então, assim, ou você vem com tudo que você tem agora, ou você nunca mais vai usar. E é isso que aconteceu. O Botafogo nunca mais vai usar o Almada. Ele entra no segundo tempo já. Só que aí, cara, assim, você tem o Luiz Henrique cansado, né? Você tem o Almada cansado. Eu entendo que o Arthur Jorge tenha tentado a ideia muito nobre de tentar gerenciar esforços, né? De você ter um jogador de qualidade mais fresco no primeiro tempo, um jogador de mais qualidade mais fresco no segundo tempo e tudo mais. Mas assim, ou você vem com força máxima e amassa os caras e tenta amassar os caras e vencer eles no susto, ou você nunca mais vai usar. E infelizmente o caso do Almada, por exemplo, está se despedindo, né? Diz que já era para ficar 6 meses no Botafogo e é vida que segue, né? É vida que segue pro Almada. Bom, vamos lá, vai. Vamos seguir aqui com as notícias esportivas. Pegar aqui algumas aspas do Arthur Jorge, porque assim, ó. Primeiramente, parabenizar o Arthur Jorge, né? Vamos primeiro tentar digerir tudo isso. Volto a dizer, tivemos uma temporada extraordinária. Cara, não apague nada que aconteceu na temporada. O calendário nosso, que é um pecado, né? O nosso calendário que é um pecado. A gente pode questionar escolhas, a gente pode questionar, pô, dava pra ter ido melhor, não dava pra ter ido melhor. Mas, cara, não dá pra gente deixar de excluir que o calendário e o cansaço, eles pesaram muito. E é na, pô, com todo respeito, eu vou falar uma palavra, e é na puta que pariu esse jogo, entendeu? É longe pra caraca, você fazer toda essa viagem que é desgastante, problema de fuso horário, gente, não há tempo de adaptação. Não há mínima condição dos caras conseguirem praticar um bom futebol. Deixamos nosso nome na história do Botafogo com títulos importantes como Libertadores e Campeonato Brasileiro. Nessa altura, é importante discernirmos as emoções para depois racionalmente tomar as decisões, né? Não vou procurar arranjar desculpa nenhuma por aquilo que não conseguimos hoje. Ele falou isso aqui depois do jogo, se eu não me engano foi aqui, ó, na beira do gramado. Cara, olha, pô, é brincadeira, né? Porque o Correge, eu acho que é o Correge que pergunta pra ele, fala assim, pô, foi o cansaço? O que aconteceu? Foi o cansaço? Foi alguma coisa? Ele perguntou sobre o cansaço. E o Arthur Jorge, cara, não vou procurar arranjar desculpa nenhuma por aquilo que não conseguimos. Cara, você vê como o cara já é diferente? Ele tem essa desculpa.
Ele tem esse, mas ele não fica procurando. Não tem por onde. A gente está trabalhando aqui, a gente tinha a responsabilidade de procurar alguma coisa melhor. E não tomar 3 gols dos caras. Tem muito treinador, inclusive aqui, o conterrâneo Abel Ferreira do Arthur Jorge, que ele adora uma desculpa. Ele adora uma desculpa. Ah, você viu quantos jogos nós fizemos essa temporada? No Mundial, sim, ele cansou de falar isso. Eu gostaria que o Klopp, que o Guardiola fosse no futebol brasileiro, para eles verem como é que é. Ele cansou de falar isso aí. Né? Cansou de dar desculpa. E, cara, por mais que tenha esse álibi, por mais que tenha essa desculpa, é feio, cara. Né? Eu falo por mim. Eu acho feio você ficar procurando desculpa pelo seu insucesso, pelo seu, de repente, no entendimento de alguns, pelo seu fracasso. Eu não acho que foi um fracasso, foi um insucesso, de fato. E o contexto, ele é real, né? Ele é real. A desculpa, talvez, a justificativa, ela é legítima. Só que não vou ficar procurando desculpa. A gente trabalha, a gente é profissional, a gente tem estrutura para quê? Para arrumar soluções. E se a gente não encontrou soluções, amigo, eu não vou ficar procurando desculpa. Você vê que são. Você vê como é uma mentalidade diferente já, né? E aqui, cara, não é uma crítica ao Abel. Eu só falo assim, cara, por muitas e muitas vezes ele falou sobre isso, né? Foi muito criticado por isso. E, cara, tem hora que você fala, porra, a gente sabe que é. Mas, cara, vai se apoiar numa muleta de desculpa até quando, né? Enfim, vamos seguir. O Pachuca foi melhor que nós. Mas eu prefiro muito mais quando o treinador chega e fala isso aqui, ó. Gente, estamos cansados, eu não vou negar. Tá na cara, né? Tá na cara. Eu só tô falando óbvio. Agora sim, os caras foram melhor que nós. Eu vou ficar arrumando desculpa? Vou ficar convidando o Guardiola e o Klopp para vir treinar no Brasil, para eles verem como é que é o calendário, para ver como é que é a loucura do calendário? Não. Nós estamos cansados. Eu fiz o que eu pude. Ou não fiz. Talvez tenha faltado um pouquinho mais de competência, é um aprendizado que eu vou adquirir. Mas, cara, olha isso aqui, pô. Chegamos até aqui e eles foram melhores. Só isso, né? É simples assim. Ganhou quem foi o melhor. Estavam os cansados? Eles foram melhores. Ah, estavam desfalcados? Eles foram melhores. Tá vendo? Tá vendo o ponto? Assim, nunca há argumento suficiente para você deixar de admitir que o cara foi melhor. Perdemos, porque torcedor invadiu o gramado. Eles foram melhores. Porque invadiu o gramado para os dois. Tivemos um expulso. Azar o seu. Você foi incompetente. Eles foram melhores. Eles não tiveram um cara expulso. Pô, tivemos uma penalidade contra. Eles foram melhores. Eles não tiveram uma penalidade contra. Estávamos cansados. Eles foram melhores. Eles não estavam cansados. Pô, mas aí o calendário ajudou. Aí azar, cara. Né? Aí reclama com a CBF. Você tá vendo que sempre, por mais que a gente coloque uma desculpa, um contexto, que é válido, que sempre é válido. A arbitragem errou. Azar. Né? Não desce argumentos para a arbitragem errar. Você vê que sempre que a gente procura uma desculpa, sempre assim, no final, os caras foram melhores. Mas roubaram pros caras, como já aconteceu muitas vezes na Libertadores. Cara, eu sempre falei aqui, na Libertadores dos anos 2000, ou você jogava para ser incontestável, ou os caras iam roubar nós. Era assim, cara. Era assim. Quem foi campeão de Libertadores naquele período, anos 90, 2000, dos brasileiros, é porque jogou muita bola. Você tem que ser incontestável, você tem que ser muito melhor que os caras. Não é só ser melhor, você tem que ser muito melhor. Se bem que aconteceu uma temporada do Corinthians ser muito melhor que o Boca e a arbitragem conseguiu eliminar o Corinthians. Tudo bem, foi o que aconteceu lá, o lance da Bolívia, né? O menininho lá, o garoto, ele morreu por causa de um sinalizador arremessado pela torcida do Corinthians. Então ali, o que dizem as más línguas, né? As más línguas não, o que dizem as boatarias é que o árbitro foi lá e decidiu por conta própria eliminar o Corinthians, já que a Conmebol não faria nada, ele fez a parte dele, né? É o que dizem, né? É o que rola a fofoca, mas assim, se você não for incontestável, não tem como, né? Não tem como. Por mais que você procure uma desculpa, o final vai ser sempre o seguinte: eles foram melhores. Nunca há
Gol cagado, gol espírita, que a bola bateu e rebateu, bateu nas costas dos goleiros. Eles foram melhores. Pelo menos na sorte, eles foram melhores. Mas nós amassamos, nós tivemos 1000 chances de gol. Eles foram melhores, porque na única que eles tiveram, eles fizeram. Né? Então, cara, no final é sempre isso, é sempre sobre isso. Sempre, cara, foram melhores que nós. Foram mais eficazes. Com uma segunda parte mais capaz. Pô, mas por que eles foram mais capazes? Porque eles estavam mais cansados. Eles foram melhores, mano. Não tem jeito. Né? Então, nada a dizer em relação ao contexto, porque temos que nos agarrar ao resultado, tá vendo? Não adianta você dar o contexto. O final que vai falar é o resultado. É o 3-0, é a eliminação. Não tem que falar, não, pô, mas o time tava cansado. Isso aí ninguém vai falar. A eliminação, daqui a algum tempo, ninguém vai falar. Só vamos falar do título nacional e da Libertadores. Então, isso aqui foi uma vergonha? Não foi. Foi um vexame? Não foi. Para mim, não, pelo menos. Eu digo por mim. Porque eu contextualizo o calendário cruel que nós temos no Brasil. Mas eu posso. O Arthur Jorge, como treinador, ele pode também. Mas, cara, os caras foram melhores. Isso nunca vai apagar o fato dos caras terem sido melhores. Uma coisa é eles terem ganhado de 1-0. Outra coisa é eles terem metido 3. Você vai falar que foi só cagada? Foi só cansaço? Não, eles foram melhores. O resultado não foi o que nós queríamos, mas nada apaga o que de bom fizemos na temporada. Hoje não foi um bom jogo da nossa parte. É verdade, né? É verdade. Hoje sabíamos que era muito difícil para nós. Hoje, mais do que tudo, jogamos contra nós próprios. Era muito difícil termos uma melhor versão. Todo o elenco que aqui esteve nas melhores condições, porque viajamos no final do jogo contra o São Paulo. Fuso horário, dormir, acordar de madrugada. Isso é uma verdade, são fatos. Perdemos porque o Pachuca aproveitou e foi melhor que nós. Tá certo, velho. Tá vendo? Depois ele contextualiza. Antes você parabeniza o adversário. Porque eles foram melhores. Você não pode minimizar uma vitória por 3-0. Depois sim, pô, é importante dar o contexto. Todo mundo sabe disso aqui. Não é uma coisa que você precisa ficar falando, anunciando em outdoor. Todo mundo sabe disso aqui. Né? Marlon Freitas. Não adianta falar em cansaço. É a mesma coisa, cara. Ele sabe o quanto ele tá cansado e quanto o time tá cansado. Não adianta a gente vir aqui falar que é o cansaço. Falhamos. Tomamos um gol no início do segundo tempo. A gente terminou o primeiro tempo melhor, na minha visão. Depois de tomar um gol, você tem que correr atrás, ficar mais exposto. Foi o que aconteceu. Eles aproveitaram bem os contra-ataques e mataram o jogo. Olha a visão do Marlon Freitas. Ele sabe que ele tá cansado. Ele sabe que o time tá exausto. Mas ele fala, pô, nós terminamos o primeiro tempo melhor. Tivemos o azar de tomar... Azar não, porque o cara que fez o primeiro gol ali, cara, do Pachuca é qualquer parada, né? Ele sai limpando a defesa do Botafogo, que foi uma loucura, né? Que foi uma loucura. Mas, enfim, bem, os atletas cansados, né? Ficam ali meio lento para dar o bote, vai, não consegue voltar, pega no contrapé. Acontece, gente. Acontece, né? Você vê? Por isso que eu falo. Assim, pô, tem todo o contexto. Mas a gente não precisa ficar falando. Os caras também sabem, né? Os caras também. Agora, vou ficar arranjando desculpa? Não, 3-0 não é desculpa. 3-0 é bola jogada, né? Vamos lá, aqui, ó. Cansaço, contexto desfavorável, né? Botafogo pouco produziu. Acho que uma das melhores chances foi um chute do Almada, inclusive. Por isso que eu falei, cara, se tivesse começado todo mundo junto no primeiro tempo, mudaria alguma coisa? Eu não sei se mudaria. O fato é que, assim, quando você entra com um time misto, o que o Pachuca ele pensa? Natural, quando você vai entrar contra um cara muito forte e ele entra com um time misto, o que você naturalmente vai pensar? Soberbos. Soberbos. Estão poupando porque acham que vão passar a gente. Você provoca o adversário, né? Por isso que aí eu acho que foi um erro do Arthur Jorge. Por mais nobre que tenha sido a ideia dele de poupar, de fazer a gestão do elenco, ao entrar com um time misto, você sinaliza para o Pachuca que vocês são um bando de bagre e nós vamos ganhar com um time misto de vocês. Se virem. É esse o sinal que você passa para os caras. Aí os caras entram pilhados, ó, tá vendo? Ó, entrando com o time misto porque acho que já ganhou. Acho que já tá na semifinal.
Eles vão ver quem vai estar na semifinal. É isso, você provoca desnecessariamente. Mas eles. Mas não foi isso, não foi essa a ideia. Não é essa a ideia, mas é essa a mensagem que você passa, né? Essa é a mensagem que você passa ao torcedor e aos adversários. Tá vendo? O técnico chega ali com a preleção, com os caras que vão jogar no Botafogo, ó essa galera aqui no banco. Pô, não é possível. Os caras estão tirando com a nossa cara. Eles estão achando que já ganharam. Ou você acha que não é assim que funciona? E por mais que o técnico dos caras ache que não. Não, ele tá só poupando, porque tá todo mundo muito cansado. Ele vai usar isso para pilhar os jogadores dele. Por mais que o técnico olhe e fale assim, porra, os caras devem estar cansadaço, ele vai poupar todo mundo. O técnico vai pegar aquilo lá, galera, saca só essa palhaçada aqui, ó. Os caras acham que já passou, velho. Olha aqui, ó, o cara da seleção argentina no banco dos caras. Eles acham que já passou de nós. Então é entrar lá e é amassar os caras. É isso, cara. Depois no final, o cara, pô, não, você vê, tá todo mundo cansado e tal. E eu achei errado, né? Achei errado. Eles não estavam menosprezando a gente, eles só estavam muito cansados, né? Mas depois é 3-0, né? Por isso que isso eu acho um erro. Isso eu acho um erro, porque você passa uma mensagem errada para o adversário. Ou você dá combustível para os caras se pilhar. Isso eu acho um erro. É que você entra com todo mundo, os caras, olha ali o time dos caras, né? Vamos entrar devagar, né? Não vamos acelerar muito, vamos tomar cuidado, né? Tem uns caras de contra-ataque ali, vamos pegar leve, né? Vamos pegar leve, vamos respeitar, vamos ver qual que é a boa. Aí os caras já entram com o pé atrás, né? Com certo receio de fazer alguma coisa. Bom, quem acha que tá ruim, pra você, não tá não, né? Acho que tá um pouquinho ruim, né? 261 milhões de reais em premiação em 2024. É mole? Um bagulho desse? Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro é o único a receber mais de 200 milhões de reais em premiações. Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo passam dos 100 milhões de reais. Por Davi Barros, aqui, né? É uma premiação bastante modesta, né? A alegria do John Texter aqui. Ei, cara, então o dinheiro tá voltando, né? Investir, tá voltando aqui as premiações, ó. Botafogo, Flamengo, né? O Atlético Mineiro que chegou em 2 finais, o São Paulo, Palmeiras aqui, ó. O Palmeiras quase bateu 100 milhões de premiações. É loucura, né? Loucurada. Corinthians, Fluminense, Fortaleza. É, cara, vai bem na brincadeira aqui, ó. Mas olha isso aqui, ó. Você vê? Um ano que o Palmeiras vai bater recorde aí eu acho que vai bater recorde de superávit, né? Se eu não me engano. E mesmo sem ter ganho um título de nível nacional e internacional, cara, os valores em premiações são absurdos, né? Tem um campeonato paulista na conta aí, né? Então, cara, loucurada, né? Você vê que essas equipes, Botafogo, Flamengo, o Palmeiras, né? Um pouquinho atrás, um pocão atrás, né? Mas você vê que eles sempre ganham muito dinheiro em premiação, né? Ou avançando bem nas competições, ou belisca algum título aqui, mesmo que seja estadual, né? Também tem seu grau de importância, a gente já falou várias vezes sobre isso. Eles estão sempre ganhando muita grana, né? Vambora, vamos seguir, ó. Arthur Jorge, sai ou fica, né? A gente não sabe, deixou o futuro em aberto. A gente não sabe o que vai ser, ele disse que tem que ver, né? Ele desconversou. Cara, o fato é que ele tá muito bem cotado, talvez essa campanha no Mundial tenha desvalorizado um pouco o passe dele, em alguns sentidos, né? Porque o empresário não, o cara que vai contratar, ele não olha o contexto, ele não quer saber se o cara tá cansado ou não, se o time tá desgastado ou não, ele quer saber de resultado. Pô, os caras ganharam tudo lá. Chegou aqui, tomou 3-0 de um time do México. Não, mas eles estavam cansados. Cara, 3-0 de um time do México, veio pra cá, pra quê? Né? Era melhor ter ficado lá, não? Se eu sou um empregador, eu penso isso. Se eu sou presidente de clube, eu penso isso. Aí vai vir o diretor de futebol. Não, pô, mas eles teve um final de temporada desgastante. Eu não vou pensar nisso. Tá, e daí? E se a gente tiver uma temporada desgastante? Essa desculpa que vai ter? Eu quero ser campeão do mesmo jeito, pô. Né? Aí, por isso que eu falei, aí já dá uma desvalorizadinha no passe, né? Infelizmente, né? A vida é dura, mas é sobre resultados, né? Distância da família, né? Tem 3 filhos,
Um deles também chamado de Arthur Jorge. É difícil, né? A questão familiar pesa muito, né? Vamos ver, de repente traz alguns familiares, né? O Abel Ferreira demorou bastante, né, para conseguir trazer a família dele. Acho que também com receio de ser mandado embora, né? Eventualmente, no curto prazo, aí você fica, pô, vou trazer todo mundo para ser mandado embora em um mês. Aí, de repente, vem todo mundo, fica mais feliz. Vamos ver, né? Vamos ver. Espero que fique. Eu torço para que o Arthur Jorge continue. É um excelente treinador. Ele vai aprender muita coisa ainda. Vai ter altos e baixos, como a gente fala sempre do Abel, porque é a principal referência, né? Dos treinadores portugueses. Teve seus momentos de altos. Essa temporada tá, a gente pode até dizer que é uma temporada mais de baixa, mas eu, assim, de longe, são coisas que o profissional ele tá sempre aprendendo, né? Temporada após temporada, muito tempo junto, você cansa de ver a cara do outro. Cara, é um relacionamento. Os relacionamentos que duram, você tem que aprender a conviver e a manter, né? Não é isso? Então, cara, com o tempo a gente vai ter os seus altos e baixos, mas com o tempo vai se consolidando o trabalho, né? Vamos torcer, cara. Espero que consiga aí o John Textor essa façanha de manter o português, né? A Almada anunciou a saída já quando o 20 tinha tudo certo para ficar 6 meses, né? Infelizmente, um dos craques, né? A maior contratação do futebol brasileiro vai para o Lyon. Vai para o Lyon, outro clube do John Textor, né? Vai jogar na Europa. A verdade é que esse grupo vai ficar sempre em toda a minha carreira. Encontrei um grupo lindo. Quando vim ao Botafogo, tinha tudo acertado para ficar 6 meses e ir ao Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço toda a torcida do Botafogo pelo carinho. Vamos ver, né? Assim, de repente também o John Textor faz uma parada para ele. O Almada, quanto é que você quer para ficar no Brasil? Eu sei que você quer ir pro Lyon, mas assim, o que te faria feliz, mais feliz no Brasil do que no Lyon, né? De repente, investiu 25 milhões de dólares para tirar o Almada do Atlanta United, né? De repente, vamos ver, né? Na chegada. Então, tá prevista a transferência do jogador para o Lyon da França, né? Obviamente que a viagem não ajuda, foi uma decisão do Mister. Acho que outros jogadores estavam em melhor condição. Acredito que está tudo bem. A sensação é um pouco amarga, mas colocando no balanço os títulos que ganhamos, estamos muito orgulhosos de nós mesmos. Palavras do Almada, né? Baita jogador, contribuiu demais nessa conquista dos 2 títulos. É um craque aí que deixa o nosso futebol, mas pelo menos tivemos a oportunidade, né, de vê-lo jogar aqui em território nacional, né? Muito bacana. Gente, é isso. Eu vou finalizar. Deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui que eu separei. Acho que não, né? Acho que não tem mais nenhuma. Aqui é a primeira matéria do Arthur Jorge, da entrevista do Arthur Jorge. Gente, aqui eu vou deixar a cara do Arthur Jorge aqui. Eu vou ter que parabenizar o Botafogo. Não tem como, né? Assim, foi derrotado pelo Pachuca por 3-0, que não sei o que. Gente, para mim, já falei aqui, tem um contexto muito importante do cansaço, né? Do cansaço do nosso calendário. E a temporada que fez o Botafogo, cara, assim, é uma temporada que talvez muitos dos que estejam criticando estão criticando apenas por inveja. Apenas por inveja. Porque, cara, ganhar uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro, a gente trouxe aqui, né? É muito difícil e é muito raro. E esse feito foi conquistado, assim, com todos os méritos. Não foi na cagada, não foi na sorte. Foi no puro, mas puro mérito, né? De ter jogado e de ter praticado um bom futebol. Então fica aqui nossos parabéns ao Botafogo. A gente vai seguir o nosso podcast falando de mercado, né? Não hoje, mas ao longo dos próximos dias, falando de mercado, muita movimentação, a galera se movimentando, jogadores que não vão ficar, jogadores que podem chegar. E é isso, tá, gente? Ó, vou finalizando por hoje. Valeu demais. Mais uma vez, parabéns ao Botafogo. A gente fica triste pela campanha no Mundial, no Intercontinental, mas é vida que segue. É se preparar agora para o Mundial de Clubes, né? O Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, meio do ano que vem, né? E é isso, tá, gente? Ó, encerrando as atividades. Valeu demais, um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta. Beijo, abraço, tchau.